Sejam muito bem-vindos, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa live de aquecimento. E hoje, qual é o nosso tema de hoje? É exatamente um guia básico de oratória para iniciantes. Então, se você quer dar os primeiros passos em direção a falar bem e gravar vídeos sem medo, você precisa estar aqui. É um tema de extrema relevância, é um tema que você vai poder praticar em qualquer situação da sua vida, tudo que se refere à comunicação. E a gente sabe que quem não se comunica perde muita oportunidade. E para quem é essa live? Para a gente poder entender. O Oratória de Milhões é o nosso evento online, gratuito, ao vivo. Gente, começa na próxima segunda-feira. E essas lives aqui é exatamente para a gente aquecer os motores e chegar lá já entendendo do que se trata. Por quê? Como só são 3 aulas, na verdade 4, porque domingo tem uma live de revisão e aí a gente vai fazer responder perguntas e respostas, vai ser um momento tira dúvidas, mas como são só esses 4 momentos, então eu estendi essa programação para que aqui durante o aquecimento a gente pudesse fazer esse momento tira dúvidas, esse momento que possa abordar mais a necessidade de vocês, e a gente vai já entender por que isso é tão importante. Então, Emília, o que finalmente é oratória? Só para a gente entender. Muitas vezes a gente pensa assim, mas a oratória, orador, o que é orador? E aí hoje a gente vai entender desde esse princípio. Já que são os princípios básicos, a gente precisa entender o que é o bom orador. Porque as pessoas, quando se fala em orador, pensa assim, é um orador de turma, é um político, é um pastor, é um padre, é uma pessoa pública. E não tem nada a ver. Não é que essas pessoas, que essas profissões ou que esses cargos não sejam cargos de oradores. São pessoas que sim precisam trabalhar a sua oratória obrigatoriamente. Esses têm obrigação, mas eu quero dizer que você também tem a sua obrigação de trabalhar a sua oratória e a comunicação, porque orador somos todos nós. Você, quando conversa com o seu marido, você, quando conversa com a sua esposa, você, quando conversa com os seus filhos, com o seu chefe, quando você apresenta um produto, apresenta um serviço, quando você apresenta uma proposta para um cliente, tudo isso você está colocando em prática aquela habilidade de ser um bom orador. Por isso, fica comigo que a gente vai entender o quê? O que é oratória? Para que serve? Como é que eu vou me posicionar como um bom orador? E no final, ainda tem dicas bônus, depois que eu ensinar vocês como é que faz uma apresentação como orador de sucesso. Olha, eu estou dizendo para vocês que hoje aqui tem coisa. Então, fica comigo que você vai ver. E aqui, tô exatamente com uma das dicas que eu preciso passar para vocês, é que todo orador precisa de um bom roteiro, para que ele não se perca, para que a mensagem tenha começo, meio e fim, como a gente já sabe, como quem me segue já sabe, porque eu prezo tanto por essa organização de conteúdo, essa clareza. E aí a gente precisa entender qual é o conceito de oratória, e não é a Emília que está falando, é Aristóteles. O negócio aqui é profundo. Vocês sabem que quando eu vou estudar, eu vou às vias de fato. Por isso, Aristóteles vem nos dizer que a oratória é a arte de falar em público de forma estruturada e deliberada, com a intenção de informar, influenciar ou entreter os ouvintes. Então eu pergunto a você que está aí me assistindo, você não quer informar, não quer entreter ou não quer influenciar alguém? Isso é ser um bom orador. Portanto, aqui é o seu lugar, porque a gente faz isso o tempo inteiro. Para pensar, da hora que você acorda, a hora que você senta para conversar com qualquer pessoa, seja indo para o seu trabalho, no próprio trabalho, em casa, para defender uma ideia, você tem ou não tem que influenciar? Você tem ou não tem que entreter?
muitas vezes seus filhos ou as pessoas ali para quem você fala, ou uma proposta de trabalho, de repente você vai para uma entrevista de emprego, você não tem que mostrar a sua melhor versão, você não tem que influenciar de alguma forma a decisão de alguém, por isso que você precisa ser um bom orador. E Aristóteles já dizia isso, ó, há muito, muito tempo atrás, long time ago. Então a gente precisa estar sempre atento aos grandes oradores para que nós possamos nos espelhar nessas habilidades. Mas a boa habilidade de comunicação ficou para todos. Isso é importante eu firmar aqui com vocês esse compromisso. Inclusive tem exercício que eu vou passar para vocês já já. E aí a gente sempre pensa naquele orador como alguém que influencia as pessoas, como alguém que gera um desejo em você assistir, ouvir aquela pessoa. E é isso que eu quero que você saia daqui hoje. Pensa comigo. Esse exercício eu quero que você faça agora. Será que eu sou uma pessoa que vale a pena ouvir? Quando eu falo, as pessoas param para me ouvir? É algo que dá vontade da pessoa te ouvir até o final? Ou você é constantemente interrompida? É uma pessoa que é constantemente deixada de lado? Que não tem voz de poder, é uma pessoa que não tem voz de influência, ou quando você vai falar, você sente que não tem aquele borogodó, entendeu? Hoje a gente precisa colocar os pingos nos is. E aí a gente tem que entender que o bom orador não é só aquela pessoa que fala claramente, que é outro equívoco que as pessoas têm. Achar que é aquela pessoa que fala, eloquente, que tem o dom da oratória. E, na verdade, o que ele precisa? Envolver na arte de emocionar. O bom orador, ele tem que estar atento a esses detalhes. E aí a gente entende que o bom orador, você é o bom orador, hoje se coloque nessa posição, porque é muito importante que você assuma esse papel, e eu quero que vocês saiam daqui dessa sequência de lives de aquecimento sendo verdadeiros oradores de milhões, porque quando a gente chegar lá no oratório de milhões, vocês já vão estar dizendo assim, gente, eu já me sinto um orador de milhões, e aí as coisas vão ficar melhores ainda. Então, no ambiente profissional, o que você precisa? Você precisa ter uma capacidade de se comunicar bem, de ser um bom orador, porque é a chave do sucesso. Quantas vezes você já viu alguém que começa na empresa em um cargo lá de base, muitas vezes hierarquicamente de um nível bastante inferior, e à medida que as coisas vão passando, o tempo vai passando e as coisas vão evoluindo, é uma pessoa que vai crescendo. Geralmente é aquela pessoa que, sem perceber, muitas vezes ela nem tem consciência disso, mas é uma pessoa que se comunica ali com todo mundo, que está interessado no que as pessoas falam, e aí ela vai subindo de cargo, hierarquicamente ela vai subindo de patamar. E muitas vezes passam a alcançar cargos de chefia. O que eu quero dizer com isso? Que o bom orador, ele só abre as portas da oportunidade. Ele tem a facilidade de abrir os caminhos. E é isso que eu quero de vocês aqui hoje. Passem a exercitar de que forma eu posso ser um bom orador, já que a Emília disse que eu posso ser um bom orador, e eu repito isso para você, você pode. De que forma eu posso fazer isso para abrir os caminhos no meu trabalho, na minha casa, na minha igreja, na minha realidade de vida, com o que eu faço, porque você pode praticar isso de diferentes formas. E aí você vai ter o quê? Poder de convencimento. Isso a gente vai trabalhar na live de domingo, que a gente vai trabalhar o poder da persuasão, as armas da persuasão, porque claro que hoje não dá para eu me aprofundar em cada ponto que eu vou apresentar aqui para vocês. Mas o bom orador, ele sabe utilizar esse poder de convencer o outro. Isso é muito bom. E aí a gente tem o quê? A possibilidade de apresentar reuniões. Mas quando eu falo em bom orador, não é só para reunião, é para o dia a dia também. Mas é aquela pessoa que quando chega diante de uma reunião, ou vai apresentar um trabalho, ou vai dar uma palestra, ou vai dar uma aula, ela tem muito mais facilidade em se destacar, em fazer isso com clareza. E é uma pessoa que ela está sempre ali impulsionando sua carreira, porque ela tem esse desejo de ser um bom comunicador e levar isso para as outras pessoas e tornar isso cada vez mais real.
Então, saindo da nossa esfera de empresa, levando para a esfera pública, política, o que nós temos? São líderes. O bom orador é aquela pessoa que é um líder com discurso forte, que acima de tudo tem que ter convicção. Então, o primeiro passo para você ser um líder, seja ele na igreja, seja ele na vida pública, política, precisa ter convicção do que você fala. Então, eu falo que muitas vezes é aquele desejo que sai, exala pelos poros, de tanto que a pessoa realmente, sabe, um político que a gente lembra muito, Barack Obama, por exemplo, é um exemplo de bom orador, é aquela pessoa que você para ouvir, e ali, como ele cresceu, é um dos exemplos que eu trago, porque é uma pessoa extremamente não eloquente no sentido de difícil, mas uma pessoa que tem uma linguagem acessível e, ao mesmo tempo, desperta aquele interesse em ouvir uma pessoa que fala assim. E por quê? Aí a gente vai chegar num ponto mais importante. O bom orador não é só aquela pessoa que sabe falar, como eu disse, com clareza. Ele sabe ouvir. Então, anota aí o primeiro ponto para você ser um bom orador. Você precisa entender para quem você fala. Quem é o seu público? Quem vai te assistir? Que o primeiro ponto é exatamente esse. Conhecer quem está do outro lado, quem está na outra ponta. Lembra que eu sempre falo? A comunicação tem o emissor, que aqui eu estou colocando como você. Na outra ponta nós temos o receptor. Então, quem é o receptor? A gente precisa ter muita consciência disso para entender quem é o meu público, para quem eu vou falar, qual é a faixa etária, qual é a necessidade, escute a necessidade da pessoa para quem você vai falar. Por exemplo, para eu vir falar aqui para vocês, eu coloquei lá no nosso grupo, nos nossos grupos de WhatsApp, inclusive quem não respondeu a pesquisa, por favor, vá lá, depois da live, claro, e vai responder, porque para mim é extremamente importante saber para quem eu estou falando no Oratório de Milhões, para quem eu estou falando aqui nessa live. Porque tem que fazer sentido para você. Não adianta eu falar aqui, jogar palavras ao vento, sem chegar aí na outra ponta, sem ficar claro. Isso é essencial. O bom orador, o bom comunicador é aquele que entende que o principal não é ele. Não é sobre você, não é sobre mim. É sobre o outro, é sobre quem te ouve. Então, o ponto essencial é: qual é o meu público, qual é a faixa etária, qual é o nível de escolaridade, qual é o gênero, se é casado, se é solteiro. Por quê? Tudo isso é o que vai fazer eu modular, eu trabalhar a minha comunicação, o meu tom de voz, até a forma como eu me visto, o jeito do meu cabelo, a maneira como eu me coloco, se eu falo mais rápido, se eu falo devagar, o tom. Tudo isso vai ser definido pelo meu público, por quem está recebendo aquela mensagem. E aí vem um outro ponto importantíssimo, outra base, outro pilar da boa oratória. Qual é o seu objetivo? O que você deseja? Vamos imaginar que você tem uma plantação ali. Suas palavras são as sementes. Que terra você está plantando? Qual é o terreno em que você está plantando, em que você está semeando? E aí, qual é a semente que você quer deixar? Ah, Emília, eu quero, no final dessa live de hoje, vamos trazer o exemplo aqui para a minha realidade. Eu quero que vocês entendam que vocês são capazes, sim, ser um bom orador é para você, para todo mundo que está aqui me assistindo, para todos vocês que estão aqui comigo, vocês precisam falar bem, falar de forma clara, falar de forma que o outro entenda, se preocupar com aquela outra pessoa que te ouve. É isso que vai fazer com que você se diferencie daquela pessoa que só pensa em si. Sabe aquela pessoa que vai falar e ela só fala dela? Não é um saco. É insuportável, gente. É aquela pessoa egocêntrica que ela só fala de si, só dá exemplo de si, só tem ela no mundo. E aí a gente cansa de ouvir pessoas assim. Não faz sentido. Agora faz sentido você
que tá aqui me ouvir. Então eu quero que você entenda, é para mim e o objetivo final fazer o exercício de seguir ali aquele passo a passo que eu falei, conhecer o seu público, entender qual é o seu objetivo final. Eu vou pedir um aumento para o chefe, eu vou conversar com minha mãe, ou então a mãe vai conversar com a filha. O que eu quero deixar de mensagem? Sempre se pergunte isso, Terumi, muito bem. Sempre se pergunte qual é o meu objetivo. O que eu pretendo com essa conversa, o que eu pretendo com essa apresentação. E aí, o que o bom orador tem? Ele tem a capacidade de trabalhar a sua autoconfiança. Então, quem é você no rolê da comunicação, no rolê da oratória? Você é aquela pessoa que influencia? Responde aí nos comentários que eu quero saber. Você é aquela pessoa que influencia o outro ou é aquela pessoa que se deixa influenciar? Não, Emília, se eu tô num grupo, eu decido a partir do que eu vou comer. A partir do cardápio, eu tenho esse poder de decisão. Ou então, não, Emília, sabe? O que o povo decide por mim, eu vou lá e faço. Se quiserem que eu coma pizza, eu como. Se for sanduíche, eu como. Eu não gosto de perder meu tempo opinando, não. Me conta aí quem é você nesse rolê da comunicação. Ó, o professor Silvio falou aqui que o ótimo comunicador é aquele que se faz entender a qualquer custo. Perfeita colocação, professor Silvio. Porque exatamente não é sobre você. E se você entende que o outro... Vocês viram aquele post que eu comentei a respeito de uma resposta que me deram lá, falando da importância de ligar o botão do F e não ligar para nada para quem quer falar bem? Totalmente contraditório. Como é que você vai deixar de ligar para o outro, para o que o outro pensa, se é exatamente sobre ele? Então, nós não podemos, em hipótese alguma, deixar de lado a opinião da outra pessoa. Uma coisa é você se importar demais com o que os outros vão pensar. E nós já falamos sobre isso aqui. A outra coisa é você deixar de se importar simplesmente com o outro, que é aquela pessoa que vai te ouvir. E tudo que você for falar, for apresentar, seja uma aula, seja uma palestra, seja uma proposta no seu trabalho, seja uma apresentação para o seu cliente, tudo tem que ter como base final, como interesse final e foco, o seu receptor, o seu público. Que o público aqui pode ser uma pessoa, pode ser uma conversa de elevador, pode ser uma pessoa que você acabou de conhecer, pode ser uma pessoa que você quer convencer de alguma coisa e pode ser uma pessoa para quem que você quer vender. Público aqui pode ser mil pessoas, não importa. O que eu tô te dando aqui são ferramentas para você trabalhar do 1 a 1 milhão de pessoas. Não importa. Os pilares serão os mesmos. E aí a gente precisa entender um outro detalhe. Todos nós somos líderes. O Silvio deu aqui um excelente exemplo. A Fernanda, eu conheço, é uma excelente líder. Todos nós somos líderes. Apesar de você muitas vezes achar, não, Emília, eu não sou líder. É sim. Com certeza você lidera alguém, mesmo que seja o seu cachorro, não é possível. Lidera a sua casa, você lidera na sua empresa, de alguma forma tem alguém hierarquicamente abaixo do seu cargo que é o seu liderado. Então, de que forma você se comunica? Você se faz claro para essa pessoa? Você se comunica com clareza? Você se comunica com objetividade? Não, Emília, quando eu falo, parece aquele post que você colocou domingo, ontem, do Pato Donald, que ninguém entende nada. Sabe aquele, tem um ditado que fala assim, nossa, fulano falou 1 quilo, eu não entendi 1 grama. É assim que é você? Espero que não, hein? Espero que vocês que estão aqui me seguindo, a Amélia, a Rayane, já sejam pessoas à frente. Todo mundo que está aqui comigo, eu quero que sejam pessoas à frente das demais. E não para se sentirem melhores, mas para se sentirem pessoas preocupadas com o outro. E quando você é preocupado em servir ao outro, não tem como você não crescer. Porque só cresce quem serve. E aí, ó, uma outra coisa importante que a gente precisa ter
é qual é a necessidade e a expectativa do outro. Como eu falei para vocês, quem não respondeu a pesquisa, corre lá que eu preciso saber da necessidade e da expectativa de vocês. Um outro passo do nosso passo a passo aqui da oratória para iniciantes é você saber interagir com as pessoas. Então, eu não estou falando aqui só para um celular. Não estou falando aqui só para um computador. Eu estou falando para pessoas. Então, peça a interação dessas pessoas de volta. Inclusive, quem está gostando da live, clica no coraçãozinho, curte bastante, manda o aviãozinho para mais pessoas, porque informação de valor é assim. A gente compartilha e sempre cresce. E aí, a gente tem que saber como o orador dar e receber feedbacks. Por exemplo, essa live ou qualquer outra live quando eu gravo, eu sempre pergunto para as pessoas que eu vejo que estão aqui assistindo e eu tenho um contato mais próximo e pergunto, o que você achou? Gostou? Fez sentido para você? Porque, gente, isso é muito importante. Tem gente que só despeja conteúdo, informação, muita informação, mais conteúdo. E no final, o público para quem ela falou tá aqui, ó, lotado de informação, não sabe o que fazer com tanta coisa, que acha que aprendeu, mas na verdade não aprendeu nada. E aí pronto, perdeu a viagem. O que eu quero que você saia daqui é assim, um conhecimento técnico e prático para você colocar em ação. Porque é assim que a gente aprende. Primeira coisa, você vai sair daqui e você vai ensinar outras pessoas. Você vai pegar essa live, encaminhar porque vai ficar salvo e vai dizer, olha, assiste essa live que depois a gente vai conversar a respeito disso, da importância de ser um bom orador. E aí você já vai colocando em prática o jeito de falar, como é que você vai explicar, dando importância para o que o outro vai te trazer de necessidade, de feedback. Gente, isso é aula prática, pelo amor de Deus. Amanhã não, terminou a live, eu já quero você praticando com o marido, com a esposa, com os filhos, com todo mundo, porque você fala, você é orador. Não pense que isso é para poucos, isso é para você. E essa é a mensagem, lembra da semente que eu falei, do semear? Eu quero muito que vocês saiam daqui com esse pensamento. Outra coisa que a gente precisa ter em mente é que o bom orador, caso seja uma palestra, caso seja uma aula, ele precisa lançar recursos audiovisuais, recursos que toquem a emoção de quem te ouve. O bom orador é aquele que toca pela emoção e ele tem uma pegada de humor. Já viram pessoas que quando falam, a gente tanto se emociona pelo que ela fala, como vai para o outro lado, que é o lado do humor? E esse bom orador, ele sabe equilibrar essas sensações, esses sentimentos. E você sai com aquela sensação assim, caramba, como assim? Passou 1 hora eu ouvindo essa pessoa falar e eu ficaria aqui, ó, muito mais tempo, é bom demais. Sabe quando você escuta uma pessoa que dá vontade de você ouvir mais e mais e mais? Esse é o bom orador. É assim que funciona. E aí, o que eu quero que vocês entendam como a estrutura de uma boa fala? Selecionei aqui alguns pontos. Como é que eu vou fazer? Primeira coisa, o meu roteiro, como o meu aqui, ele precisa ter uma introdução, os pontos principais e a conclusão. Toda conversa, toda palestra, toda aula, toda apresentação, qualquer que seja ela, uma pregação na igreja, um discurso político, ele tem que ter uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. E de que forma eu vou fazer isso? Cada ponto ali daqueles pontos principais do meu desenvolvimento, eu vou trabalhar em subpontos, para que isso gere a clareza na cabeça do meu público, na cabeça de quem me ouve. Mais uma vez eu vou dar o exemplo da reunião corporativa. Você vai apresentar uma reunião no seu trabalho. Isso tem que estar muito firme na sua cabeça, porque se você não tiver clareza das ideias, como é que você vai dar clareza para o outro? Emília, de que forma eu dou essa clareza? Você vai dar essa clareza através de exemplos. Você vai dar essa clareza através de histórias. Por exemplo, em relação a essa questão de conhecer o público, teve uma vez que eu fui para uma palestra e a pessoa que era o palestrante, ela contava piadas
que ali no público, em geral, eram pessoas casadas. E ela contava piadas, querendo trazer o lado do humor, que eu já falei que o bom orador precisa ter, mas falava o tempo inteiro de piadas para pessoas solteiras. E sabe aquela coisa da piada que o outro conta e você não ri? Por quê? Para você não faz sentido. Quando você conhece esse público e o seu roteiro tem ali começo, meio e fim, até a sua linguagem ela vai ser personalizada. E isso demonstra um valor para outra pessoa. Demonstra que o que você fez, o que você estudou, o que você gerou ali, você trouxe impacto, você trouxe significado. Agora, se você fala uma coisa que não tem a ver com a realidade, não vai fazer o menor sentido, não vai gerar esse impacto, não vai haver conexão. Uma coisa interessante é assim, quando a gente fala, sabe aquela sensação assim, meu Deus, não, ela só pode estar falando pra mim. Será que ela tem uma bola de cristal e ela tá vendo exatamente o que eu tô passando? Tem pessoas assim, não tem? E é como a gente conhece um bom orador. É aquele que vai lá e toca o dedo na ferida e toca bem naquilo que você... Aí você fala assim, nossa, tô acreditando não. Parece que realmente essa pessoa tá aqui em casa. Ó, tem umas lives que a gente assiste que a gente fica assim, ó, de queixo caído. Por quê? A pessoa sabe usar a pausa, ela sabe usar a entonação de voz, ela gera impacto, ela traz emoção na fala dela. Daqui a pouco ela traz humor. Ela sabe usar isso como um instrumento. E é isso que eu percebo que muitas pessoas acabam se perdendo. Porque elas perdem essa capacidade. Ou elas não trabalham essa capacidade. Só que isso não é para poucos. É para todos. É para você. E aí, gente, como eu falei, cada ponto requer que você faça os subpontos. E quando você tem exemplos, evidências, histórias, você traz clareza para esse tema. E aí você leva o seu público a entender isso de uma forma mais contextualizada, de uma forma a personalizar mesmo. E aí a gente vai para um outro ponto importantíssimo que eu quero que vocês se atentem, que é a questão do checklist de qualidade. Prestem atenção. Toda vez que você for falar com alguém ou que você for apresentar algo para alguém, eu quero que você fique atento a essas perguntas. Quando você terminar tudo, você vai fazer um checklist, porque o bom orador, a capacidade dele de fazer do limão uma limonada é incrível. Ele é aquele que ele não se desespera, não importa o que aconteça. Então, ele precisa, depois que tudo passou, avaliar. A autoavaliação é algo fundamental num bom orador, para que ele possa crescer cada vez mais. Vocês já viram, não sei se vocês conhecem alguém assim, eu tenho algumas pessoas que elas não escutam sequer o áudio do WhatsApp. Alguém conhece alguém assim? E aí elas não gostam da própria voz. Vai chegar a live que a gente vai falar sobre isso. Mas o que eu quero dizer com isso? Se você não escuta o seu próprio áudio de WhatsApp, como é que você sabe se você é um bom orador? Como é que você sabe se você teve clareza, objetividade, se você teve começo, meio, fim? Pergunta aqui para as minhas alunas, para quem me conhece, quem não ouve o áudio do WhatsApp? Elas ouvem. Ah, ouvem. Sabe por quê? Porque é uma forma de você se autoavaliar. E a gente precisa dessa autoavaliação o tempo todo. Se você quer crescer na comunicação, você precisa treinar essa autoavaliação. E aí eu trouxe um checklist que você vai fazer em relação tanto ao planejamento. Terminei minha apresentação, Emília, terminei minha conversa com o chefe, terminei a reunião, ou eu treinei do jeito que você falou, agora pega e vai fazer esse checklist aqui. Você vai responder a essas perguntas que eu vou te fazer aqui, ó. Veja bem, você vai pensar, será que eu planejei e organizei a maneira como eu disse, do jeito que eu queria dizer? Isso foi de acordo com o planejado?
Porque é isso que eu faço. Eu falei pra vocês, eu termino a live, eu reviso o que eu fiz. Peraí, será que eu atingi o meu objetivo? Opa, então eu preciso trabalhar isso na próxima vez que eu for fazer. Isso é um ponto importantíssimo. Outra coisa, eu preparei e chequei os recursos audiovisuais, porque o bom orador também é uma pessoa que se preocupa com tudo antes. Ele não deixa pra cima da hora, ele não vai ser pego de surpresa, porque ele precisa cuidar de todos os detalhes. É uma pessoa que tá ali, ó, antenada em tudo que tá acontecendo. Então, tem que checar esses recursos, é fundamental. Outra coisa, filmei os ensaios, se for uma apresentação, um TCC, uma coisa mais elaborada, você tem que não só ouvir os áudios do WhatsApp, como você tem que filmar a sua apresentação. E realmente assistir com olhar crítico mesmo e dizer, nossa, aqui tem que melhorar. Ah, não, isso aqui ficou ótimo. E aí você vai estabelecer quais são os pontos de melhora, quais são os pontos que você foi show. Tudo isso precisa estar alinhado ali, ó, delineado. O bom orador faz isso. Outra coisa, fiz sessões de feedbacks para corrigir as falhas. Sabe onde falhou? Vai atrás de correção, vai procurar, seja um profissional, vai procurar a orientação de quem pode te ajudar, porque é só assim que a gente cresce, não adianta ficar dando murro em ponta de faca, não. Cuidou da respiração? Já viram aqueles oradores que vão falar e parece que, meu Deus do céu, primeiro começa com aquela voz tremendo e parece, o nervoso já passa na fala. A pessoa estudou tudo, mas quando ela abre a boca, que você observa o pescoço, a pessoa tá com super inspiração, tá demonstrando nervosismo. Como é que estava a sua respiração lá no momento da apresentação? Cuidou da respiração? Treinou com a Emília? Fez os exercícios? Pois é. Se não fez, tá comendo bola. A Terumi fala, eu falo e não consigo ouvir minha voz, saio correndo. Sabe aquele que eu posto e saio correndo? Não, Terumi, não pode. Tem que ter o cuidado de ouvir e se autoavaliar. Além de cuidar da respiração, o que a gente precisa? Fazer uma autoanálise dos pontos que precisam, os pontos frágeis e os pontos fortes. E aí eu quero chamar muita atenção de vocês aqui para um detalhe importantíssimo, que é o nosso fechamento, que é o que eu quero que fique. Gente, presta atenção. Você que me ouve, você que me assiste. Todo bom orador não começou dando show, com plateia, brilhando do início ao fim. Não, ele começou do início. É redundante, mas é a palavra. Ele teve um começo. E o que a gente vê muitas vezes são pessoas paralisadas, elas não começam porque elas acham que não é para elas. Oratória não é para mim, eu não sou político, eu não sou padre, eu não sou pastor, eu não sou palestrante. Não, oratória é para você que se comunica com o outro. Portanto, é para todos nós. Eu quero muito que você tenha essa consciência, que você leve essa semente. Lembra que eu falei que a gente precisa ter um objetivo do começo ao final? Esse é o meu objetivo aqui para vocês. E eu quero que você tenha essa consciência de que é para você. De que essas lives que eu vou fazer aqui ao longo dessa semana, elas foram pensadas com todo carinho para você desenvolver, para você crescer, para você colocar em prática. Porque de nada adianta eu vir aqui derramar um monte de conteúdo, derramar tantas informações e você não utilizar para nada, não colocar em prática. Eu quero você amanhã dizendo assim, Emília, fiz uma fala diferente no meu trabalho. Apresentei um trabalho diferente na faculdade. Atendi o meu cliente de uma forma diferente, impactante. Eu trouxe emoção, eu dei um exemplo, eu contei uma história. Eu quero isso de vocês. E aí vocês vão me chamar lá no direct, vão me marcar e vão dizer assim, foi diferente, gostei. Meus amores, falando em diferente, façam a diferença. Não deixem de entrar no Oratório de Milhões. É um evento online, gratuito, ao vivo. Então, se você ainda não está no grupo, o link está na bio.
E eu espero vocês lá pelo grupo, porque é por lá que a gente envia todas as informações. E como eu sou uma oradora preocupada com as expectativas de vocês e as necessidades, eu peço que você responda a pesquisa que eu mandei lá para eu saber o que você espera desse evento. Amanhã tem mais, espero vocês aqui. E já sabe, hein? Muito conteúdo, então pega, depois volta na live que vai ficar salva, assiste e anota tudo para não perder nada. O Vitor tá na fila. Ai, meu Deus, eu vou responder as perguntas. Gente, vocês sabem que, prestem atenção quem já me conhece. Eu sou sanguínea, aí o que eu fiz? Vou seguir meu roteiro e vou dar o conteúdo. Mas eu vou responder todo mundo aqui no final. Peraí. Fernanda, numa palestra, devo me movimentar muito? Vamos lá. Não necessariamente. Movimentação demais vai gerar um cansaço em quem te assiste. Se você se movimentar, tem que ser estrategicamente. Você vai ocupar o seu espaço, você vai usar a gesticulação e a sua movimentação corporal de acordo com o contexto. Emília, eu tenho um espaço reduzido, ali de 1 metro quadrado. Então, você não vai ficar parecendo um leão na jaula, pelo amor de Deus. Mas você vai se posicionar elegantemente, você vai se virar e ter esse contato visual com todos que te assistem. Então você vai ter o cuidado de acenar e realmente se comunicar com todos e não só com uma pessoa. O que acontece muitas vezes? Tem gente que vai falar para uma plateia, fixa em uma pessoa e pronto. Gente, isso é terrível. Se é sobre o outro, todo mundo que está ali te assistindo quer um pouco a sua atenção. Então, é justo que você se movimente na medida certa, porque sabe, gente que não parece que vai afundar o chão, caminha para o lado, vai para o outro, vira. Não é bem-vindo. Então, movimentar-se sim, porém, na medida certa. Deixa eu ver mais gente aqui. Cadê a sua? Peraí, deixa eu responder as dúvidas. Você é maravilhosa, obrigada. Vitor, cadê a sua? Vou já responder. Ah, tá. Tá na fila o Vitor. Me fala aí, cadê o comentário do Vitor, gente? Foi comentário, Vitor? Diz aí que eu vou lá buscar. É porque vocês participam muito, graças a Deus. E aí eu me empolguei, perdi o comentário do Vitor, será? Não, ninguém fica pra trás aqui, ninguém fica sem resposta. Me diga aí, Vitor, que eu vou já... A Aldinha falou que vai já responder, muito bom. Vai já responder lá a pesquisa. A Poli. Oi, Poliana maravilhosa. A Simone Menezes. Tá na fila do curso. Ah, maravilha. Olha aí, eu pensei que era na fila da pergunta. Ô, rapaz, olha, seja um bom comunicador. Você não vai deixar a professora aqui perdida da... Imagine uma coisa dessas. Vitor, vamos treinar, hein? Treinar nossa comunicação. Queridos, Deus abençoe. Uma excelente noite. Amanhã tem mais e a gente se encontra aqui. Beijo, beijo.